Bom dia a todos. Gostaríamos de iniciar a terceira reunião de trabalho sobre gestão pedagógica, direcionada aos PCAs, PCs e PCGs. Agradecemos a participação de todos. Para o desenvolvimento de nossa formação de hoje, utilizaremos como recursos o Guia do Ensino Híbrido, Matriz de Habilidades Essenciais e o Cronograma Integrado da SEDUC. Os nossos objetivos são retomar e aprofundar o conceito de ensino híbrido, refletir sobre como contemplar as habilidades essenciais no contexto híbrido, refletir sobre o cronograma integrado e a recuperação e aprofundamento, reiterar a importância da organização do trabalho pedagógico docente a partir do plano de aula e refletir sobre a importância da orientação e do acompanhamento do professor coordenador. Como conteúdo temos o ensino híbrido, habilidades essenciais, cronograma integrado e recuperação e aprofundamento, planos de aula e acompanhamento. O ensino híbrido é uma abordagem pedagógica que combina atividades presenciais e atividades realizadas por meio de tecnologias digitais de informação e comunicação. José Armando Valente. Então, aqui, nessa primeira atividade, a gente vai responder o que você entende por ensino remoto e ensino híbrido. Essa questão é para a gente refletir, e aí eu peço que vocês coloquem a contribuição de vocês no chat. Eu estou olhando aqui no chat, né, o Heriberto, o PC Heriberto do Barnabés, ele coloca que o híbrido é a interação entre o remoto, aulas online e presencial. A Márcia coloca que o remoto é todo o percurso realizado remotamente, e o híbrido é a junção entre o remoto e a escola. Tem mais alguém que gostaria de falar no ao vivo? Parece que eu ouvi alguém tentando falar. Eu, a Maria Ângela, do Jardim Oi. Montesano. Bom dia. Bom dia. O ensino remoto, né, quando eu converso lá com os nossos alunos e professores, eu dou sempre o exemplo do controle remoto em casa, né? É aquela situação à distância, em que você não tem ninguém presente e você está realizando um ensino à distância. Já o ensino presencial é quando você tem a presença de aluno, professor, você está fisicamente no espaço, no caso da interação escolar. E o ensino híbrido, então, seria desenvolver essas duas situações, tanto o ensino à distância, que é o remoto, como o ensino presencial, que é no espaço físico da escola. Eu entendo assim. Obrigada. Por nada, Maria Ângela. O Marcelo Antônio, ele diz o seguinte, que o ensino remoto é totalmente à distância, e o híbrido é aquele que concilia as duas modalidades presencial e remoto. A Maria de Lourdes coloca que ensino remoto, teletrabalho, e no híbrido, une o remoto e o presencial. Tem mais alguém que gostaria de falar no ao vivo? Sim, porque eles já estão preparando para o híbrido, né? Certo. Então, é importante a gente fazer essa distinção para que na escola não haja essa confusão, né? E que o ensino realmente aconteça. Tem alguém com o microfone ligado, gostaria de falar? Da diretoria, atendidos pelos eles vão voltar, e a gente vai só no mês 7, né? Tem alguém com o microfone ligado, aí acaba saindo aqui. Será que sou eu? É, você. Me desculpa, gente. Bom dia. Não, desculpa. Imagina, bom dia. Então, eu acredito que todos vocês vieram contribuir realmente naquilo que a gente estava pensando, né? Tem uma ideia, uma concepção de ensino remoto, que é você remover o espaço da aprendizagem da escola para um outro lugar, né? Então, nesse sentido, o ensino remoto realmente, como vocês colocaram, é aquele ensino à distância, né? Pode ser através da tecnologia digital,
mas, por exemplo, aqueles alunos que não têm acesso à tecnologia digital, ele pode estudar de uma outra forma, como, por exemplo, a escola mandando material impresso para ele, enfim, por outros meios, né? Enquanto o ensino híbrido, ele vai combinar esse ensino remoto, né, que pode ser através da tecnologia digital ou outros meios, com o ensino presencial. E a concepção de ensino híbrido, ele vem dizer que o trabalho através das tecnologias, ele deve potencializar o aprendizado no presencial, né? Então, essa ligação entre as atividades que estão sendo realizadas no remoto e as atividades que estão sendo realizadas no presencial é muito importante, né? Tem que haver essa conexão, né? Tem que haver essa ligação para que o aprendizado no presencial seja potencializado, tá? Eu agradeço novamente a participação de todos vocês, né? Acho que enriqueceu bastante aqui e mostrou para a gente que a gente está no mesmo caminho, né? Maria Eugênia, poderia passar para o próximo? Então, agora, a gente vai utilizar como base, como referência, o nosso guia do ensino híbrido, né? Que é aquele material disponibilizado para todos nós, que vai orientar a nossa ação na escola, principalmente nesse momento de pandemia, tá? Então, o ensino, apesar de esse documento ter como título Guia Ensino Híbrido, ele orienta muito mais, né, a questão do ensino remoto, né, do que a questão do ensino híbrido, porém, é importante a gente conversar sobre os dois, tá? Pois bem, ele traz de início algumas premissas bastante importantes e que vai nortear todo o material, todo o guia do ensino híbrido. E a primeira premissa, eu destaquei aqui para vocês, que tem que estar no centro, que é os estudantes, independentemente da forma de atendimento, seja no presencial ou no remoto, tem direito a aprender. Então, esse direito à aprendizagem do estudante é que dá o sentido, né, do trabalho ou no presencial, ou no remoto, ou no híbrido, para aqueles que já estão no híbrido, né? Então, é importante a gente dizer também que o pessoal das escolas de Embu-Guaçu, de São Lourenço e de Juquitiba estão no momento remoto por conta do decreto, né? Enquanto que o pessoal aqui de Itapecerica já está voltando, e aí tem que ter esse olhar mais para esse ensino híbrido, né? E afinar para que a aprendizagem aconteça. Pois bem, então, se o estudante, ele deve estar no centro aí de toda essa situação, a aprendizagem é o foco, o que fazer para que o aluno continue aprendendo? Então, essa é a questão que a gente se faz nesse momento tão difícil. E aí, as outras premissas do guia, ele vem respondendo essa questão, o que fazer para que o aluno aprenda? A resposta geral seria planejar, né? Planejar, mas planejar o quê? Planejar como? Então, são essas questões que o guia vai trabalhar com a gente, né? O primeiro conteúdo que aparece para a gente, quando a gente pensa em planejar nesse momento remoto, são as habilidades essenciais. Então, a habilidade essencial, digamos que seja o coração, né, do nosso fazer, da nossa preparação de aula, né, do nosso plano de aula. Então, a premissa que vem logo em seguida, aquela primeira que eu falei para vocês. Depois, as atividades sequenciais para os momentos presenciais e remotos, garantindo uma progressão da aprendizagem, né? Se a atividade é sequencial, né, no momento remoto, vai garantir aí uma progressão da aprendizagem. Se ele é sequencial e progressivo também no presencial, vai garantir aí o avanço do aluno. Agora,
se a gente combina esse presencial com esse remoto, é aquela ideia do ensino híbrido que a gente já falou lá no início. O apoio ao estudante de acordo com as suas necessidades, tá? Quando eu falo do apoio ao estudante de acordo com as suas necessidades, eu estou pensando aqui que houve avaliações diagnósticas, né? Houve a AP, a avaliação de entrada, né? Houve a avaliação também interna da escola para fazer essa sondagem. Então, a partir desse diagnóstico, a gente consegue apoiar o estudante em cima daquilo que ele precisa para continuar aprendendo. Considerar o revezamento dos estudantes. Aqui no município de Itapecerica, que já está voltando, então esse olhar mais carinhoso, né, mais atento ao revezamento é importante, porque as atividades propostas têm que atender esse revezamento, né, senão a gente fica meio que perdido e a aprendizagem não acontece. Respeitar a carga horária do professor, né? Isso aqui é importante, né, para que o professor não trabalhe demais, digamos assim, né, que a gente vive nesse momento de pandemia e a gente sabe que todo mundo está cansado, o grupo gestor está cansado, o grupo de professor está cansado, né, muitas vezes psicologicamente também abalado, então é importante o respeito a essa carga horária. Pode passar, Maria Eugênia? E o trabalho, né, nesse momento pandêmico, parece que não, mas ele se amplia, né? Às vezes o horário de trabalho, né, ele foge daquela coisa de que, na escola eu tinha aula, por exemplo, das 7 ao meio-dia, né? A gente trabalhando em casa, esse horário ele não segue essa regra tão fixa. O trio gestor deve apoiar seus professores no atendimento aos estudantes e na qualificação das estratégias utilizadas nas aulas, tá? Então, esse apoiar os professores, no sentido também, assim como os alunos têm dificuldade, muitas vezes, de ter acesso à tecnologia digital, será que todos os nossos professores, eles têm esse acesso à tecnologia, o celular, computador, internet, ou até mesmo, será que eles têm facilidade de mexer com a tecnologia? Tá? Então, nesse sentido, é bastante importante. E na qualificação das estratégias utilizadas nas aulas. Tá? Então, acompanhar de perto, orientar de perto em relação ao plano de aula, as atividades elaboradas, para que realmente essas atividades sejam adequadas para se trabalhar ou no remoto ou no presencial nesse tempo mais curto que nós temos por conta da pandemia. No atendimento presencial, priorizar os estudantes que mais precisam. Tá? Quando eu falo de estudantes que mais precisam no presencial, não estou falando só do estudante que vem com defasagem, né? Mas estou falando aqui também daqueles estudantes que em casa está passando por dificuldade, às vezes não tem o que comer dentro de casa, às vezes os pais têm comorbidade, né, de grupo de risco, ou perdeu alguém na família, né, perdeu o pai, a mãe, avô, tio, enfim, né? Então, esse olhar um pouco mais ampliado para além das defasagens em termos de aprendizagem, tá? No trabalho remoto, garantir a participação de todos e considerar diversas possibilidades de interação. Esse ponto é um pouco delicado, né? Porque a gente esbarra em várias dificuldades quando a gente fala de trabalho remoto, tá? Como que eu vou garantir a participação de todos se meu aluno não tem acesso à internet? Como que eu vou garantir a participação de todos se meu aluno não tem computador, não tem celular? Tá? Então, eu entendo que é um problema grande, né? Mas é um problema que a gente precisa pensar e refletir sobre. Tá? Que possibilidades a escola pode lançar mão para que esse aluno que não tem acesso à internet, ao computador, ao celular,
ele possa desenvolver atividade no remoto? Será que esse aluno ele pode ir à escola para utilizar os computadores da escola? Será que esse aluno ele pode ir à escola buscar um material impresso? Então, é pensar nas diversas possibilidades para poder diminuir um pouquinho esse distanciamento do aluno com a aprendizagem. Tá? Então, qualquer esforço que a gente faça no sentido de superar essas dificuldades é bem-vinda. Tá? E, por último, além da prioridade e garantia do direito a aprender, que é aquela primeira premissa que eu coloquei, as ações realizadas juntos aos estudantes devem ter como preocupação a manutenção e fortalecimento do vínculo dos educandos às escolas e suas respectivas comunidades. A gente sabe que, por conta da pandemia, essa distância entre a escola e o estudante, ela aconteceu, então é importante que a gente lance mão de mecanismos para que esse estudante se aproxime da escola ou mantenha esse vínculo com a escola, esse vínculo de antes, obviamente não vai ser a mesma coisa, mas que mantenha um vínculo que permita que ele continue aprendendo e tenha a escola como referência, tá? Não só o estudante, mas a comunidade escolar como um todo. Tenha a escola como referência e que continue nesse seu processo de aprendizagem, nesse seu processo educativo. Se vocês tiverem alguma colocação, tá, gente, pode pedir a palavra que eu deixo, que eu libero aqui para vocês, eu libero aqui para vocês poderem participar, tá bom? E aí, para facilitar o entendimento das orientações do guia, ele traz 4 passos. O primeiro passo fala o seguinte: definir o sequenciamento das aprendizagens, habilidades e competências que deverão ser trabalhadas com todos os estudantes para cada período. Então, quando eu vou elaborar meu plano de aula, quais as habilidades vêm primeiro, quais competências vêm primeiro, pensando naquela ideia de partir do mais simples para o mais complexo, e como colocar isso de forma que o aluno tenha uma sequência e um avanço no seu aprendizado e no desenvolvimento de suas habilidades. Passo 2, planejar como garantir essas aprendizagens para todos os estudantes naquele período. Então, como eu já coloquei anteriormente, tem aluno que tem dificuldade no trabalho remoto por conta da falta de acesso à tecnologia e etc., e vários outros problemas. Como eu posso garantir isso? Passo 3, organizar o cronograma de atividades do professor com divisão clara de tempo que será destinado às atividades presenciais e remota. Esse aqui é importante porque no grupo de professores, nós também temos professores que fazem parte do grupo de risco, Esse professor que faz parte do grupo de risco, ele não pode ir para o presencial. Então, a gente pode organizar também no grupo de professores para que alguns fiquem responsáveis pelo ensino remoto, obviamente que pensando não como, digamos assim, o professor vai ficar responsável pelo ensino remoto, então ele é de matemática, ele vai ter que dar conta de português e história, por exemplo, não nesse sentido, mas o professor ficar como um orientador, do ensino remoto, e os demais no presencial. Então, logicamente, esse passo 3 aqui, ele está dizendo, numa situação de ensino remoto e de uma situação de ensino presencial, e não especificamente do ensino híbrido, tá bom? Então, é importante que se dê uma organização da melhor forma possível para que o aluno aprenda, pelo menos, o necessário para que ele continue avançando, tá? No passo 4,
alinhar as atividades com as aulas do CMSP. Então, isso é bastante importante, tá? No plano de aula, inclusive, vai ser falado um pouquinho mais sobre isso, né? Que ao preparar as atividades, os professores têm que estar olhando também para as atividades do MSP. O Centro de Mídia, ele coloca no repositório, até 15 dias antes, todo o material, as habilidades que serão trabalhadas nas aulas. Então, isso facilita, favorece o professor elaborar o seu plano de aula, também, né, pensando nas aulas do Centro de Mídia, para que haja uma conexão entre as aulas do professor e as aulas do Centro de Mídia. Agora, né, toda essa ideia do ensino híbrido, toda essa ideia do ensino remoto e do ensino presencial, ela não acontece se não tiver o olhar para as habilidades essenciais. Tá? Então, eu passo a palavra agora para a professora Veridiana, para que ela fale um pouquinho dessas habilidades essenciais. Bom dia a todos e todas. Como o Reginaldo falou, sou a professora Veridiana. Como o Reginaldo falou, não tem como não dar uma continuidade, uma sequência de atividade aos nossos trabalhos sem considerar as habilidades essenciais. Se repararmos os passos que o Reginaldo acabou de falar do ensino híbrido, a primeira premissa que nós temos que considerar são as habilidades essenciais. E aí, o que são essas habilidades essenciais? Essas habilidades essenciais são algumas habilidades priorizadas do currículo. E elas surgiram a partir da necessidade de refazer. A diminuição, né, do tempo pedagógico que aconteceu por conta da pandemia causada pelo Covid. E aí, como esse tempo foi reduzido, provavelmente as defasagens de ensino aumentaram. Então, tornou-se importante priorizar essas aprendizagens essenciais. Quando a gente fala as aprendizagens essenciais, a gente fala de conhecimentos e habilidades essenciais. Quais são esses conhecimentos que foram priorizados? Para que os nossos estudantes continuem as suas trajetórias, como também foi citado no passo 3 do ensino híbrido. Então, uma coisa está junto com a outra. Tanto o ensino híbrido como as habilidades essenciais vieram para ficar, e é uma coisa que não está ao nosso querer, é uma coisa que tem que acontecer, né? Então, o foco nas habilidades essenciais implica, né, uma priorização. Aqui, onde vocês veem esse círculo mais escuro, representa o currículo oficial do Estado, o currículo em ação. Esse currículo em ação agora é o novo currículo, que vai desde o primeiro ano do ensino fundamental até o primeiro ano do ensino médio. E esse ciclo mais claro, dentro do ciclo maior, é o que representa as habilidades essenciais. Então, é uma parte desse currículo que tem que ser trabalhada com a intenção de que a gente contemple, sane, né, essas defasagens que foram causadas por causa do tempo diminuído. E, então, essa priorização dessas habilidades essenciais, porque a gente já trabalhava as habilidades na escola, com o currículo. Então, essa priorização dessas habilidades deu origem a um documento. O documento que a gente chama da Matriz de Habilidades Essenciais, que é quase do tamanho da BNCC, tem 628 páginas. A BNCC também tem 600 e pouquinhas páginas. Mas essa matriz tem todas as habilidades, desde o primeiro ano do fundamental até o terceiro ano do ensino médio. A matriz de habilidades essenciais, ela surge no tempo da pandemia, causada por Covid-19. Então, a suspensão das aulas presenciais foi necessária, né? E isso impactou na aprendizagem, teve um impacto que não foi muito positivo, e o tempo teve que ser modificado, diminuiu o tempo pedagógico, né? O fazer pedagógico foi diminuído um pouco. E aí a necessidade de garantir o que é essencial para que o estudante possa seguir na sua trajetória. Dessa priorização, nós temos o currículo em ação e a matriz de habilidades essenciais, que é o documento da SEDUC.
O que é a matriz de habilidades essenciais? Então, a matriz de habilidades essenciais, como eu falei, é um documento, né, onde foram reunidas as principais habilidades essenciais, o que é essencial a ser trabalhado, define os conhecimentos e habilidades que todos os alunos deverão saber em 2021, considerando o ciclo, que nós estamos no ciclo, né, 2020, 2021, foram considerados nessa elaboração da matriz essenciais tanto as habilidades essenciais do ano série corrente, quanto os anos séries anteriores. Um exemplo, eu vou falar do currículo de física, um exemplo, o segundo ano do ensino médio começa falando de energia, esse é o conteúdo priorizado. E aí, a partir desse conteúdo, tem as habilidades que têm que ser trabalhadas, e se vocês forem olhar o currículo, o primeiro ano também começa com energia. E o terceiro ano também começa com energia. Então, o conteúdo priorizado aí foi a energia, e em cima disso a gente vai trabalhar a habilidade essencial relacionada à energia. E se vocês pegarem as habilidades essenciais das ciências da natureza, o conteúdo priorizado essencial, nesse caso, vai ser energia. Então, todas as habilidades vão estar em cima desse conteúdo. É muito interessante, eu achei fantástica a organização. O material Currículo em Ação está fantástico, tem que ser usado, não tem o que fazer. Então, a matriz orienta as diversas políticas do apoio de aprendizagem da SEDUC. A matriz de habilidades essenciais, ela é a base para a elaboração do material Aprender Sempre, que lá no Aprender Sempre, todas as habilidades essenciais vão ser contempladas. Ela apoia também a elaboração das sequências digitais de atividade, aquelas sequências que estão lá disponíveis na sede para os alunos. Desculpa atrapalhar. É que eu estou acompanhando o chat, e só agora eu vi que o Rafael tinha pedido a palavra pelo chat, já tem um tempo, né? O Rafael Silva Almeida. Eu não sei se você ainda gostaria de falar, Rafael, nesse momento, mas se você 7 minutos. se você quiser falar, fique à vontade. Me desculpa que eu não vi no momento, tá? Bom dia, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, Rafa. Então, eu gostaria só de fazer um comentário sobre o ensino híbrido, que nessa reflexão que vocês estão fazendo, a gente vê alguns insights, né? E aí eu pensei o seguinte, que o ensino híbrido, como os colegas falaram, né, que é o ensino remoto complementado com o presencial, eu pensei que, assim, a gente já vivia uma coisa parecida quando a gente passava a lição de casa, né? Era bem comum. Passar a lição de casa era fazer o aluno estar em ensino remoto, né? Pensando que ele está ali sozinho, né? Fazendo um acompanhamento com a lição de casa. Então, por que a gente não usava o conceito ensino híbrido? E aí é simples, né? Por causa do advento da tecnologia. O conceito ensino híbrido, ele está relacionado com a tecnologia, né? E aí esse uso de tecnologia, ele vem de uma forma nova, né? Nova. E aí é onde surge essa ideia que a gente agora está se debruçando, né? Para poder entender, compreender e utilizar de uma maneira correta. Era só esse comentário que eu queria fazer. Assim, Rafael, é importante, quando a gente pensa em tudo isso que a Veridiana está falando, por exemplo, de habilidades essenciais, dos materiais que foram produzidos a partir das habilidades essenciais para dar conta da aprendizagem nesse momento remoto, é importante que a gente tenha em mente de que o ensino híbrido é uma realidade nova, mas é uma realidade que está aí, e dentro desse ensino híbrido, nós vamos priorizar as habilidades essenciais, nós vamos priorizar os materiais produzidos pela SEDUC, como Aprender Sempre, entre outros, né? As sequências de atividade que a Veridiana estava falando agora, tudo isso a gente tem que elaborar de forma que seja adequado a esse novo momento de ensino híbrido, ensino remoto que nós estamos vivendo, e realmente você tem razão quando você diz que a lição de casa, né, seria um ensino híbrido, porque
a criança ou o estudante, ele leva a atividade para fazer em casa e essa atividade tem relação com aquilo que ele faz dentro da escola, né? Então, eu passo a palavra para a professora Veridiana, que ela continue. E continuando isso que o Reginaldo falou da lição de casa, agora com as plataformas que nós estamos usando, vocês estão me ouvindo? Com as plataformas que nós estamos usando, com certeza, tanto o Teams, o Meet, ele vai ser um veículo para a gente tanto fazer o presencial quanto fazer o remoto. Então, é nítido que o híbrido veio para ficar e vai ser uma forma de potencializar, né, o ensino. Porque o que a gente não conseguir fazer na sala de aula, o cara vai ter o tempo, o espaço para fazer no remoto com o apoio das tecnologias. Então, voltando à matriz de habilidades essenciais, a nossa BNCC do Estado, eu estou falando da BNCC, mas o currículo em ação também está baseado na BNCC, tá, gente? Já está contemplando a BNCC. E a matriz de habilidades essenciais, ela é base para a elaboração do Aprender Sempre. Esse segundo bimestre tem o Aprender Sempre também das Ciências da Natureza. Ele serve para a elaboração das sequências digitais de atividades, então é tudo um baseado no outro. Não tem como não trabalhar o Aprender Sempre, né? E não trabalhar as habilidades essenciais, porque todo o material e as avaliações que os alunos vão fazer estão baseadas na matriz de habilidades essenciais. A elaboração das avaliações formativas e diagnósticas produzidas pela SEDUC, como a ADE e a AAP, que são as avaliações que os alunos, a AAP, principalmente, eles já estão acostumados a fazer, são baseadas na matriz de habilidades essenciais. Vocês vão até enjoar de escutar, matriz de habilidades essenciais. Temos que usar. O planejamento e a realização das formações do Centro de Mídias, de ATPC, as aulas do Centro de Mídias também estão baseadas nessa matriz. Tudo isso para que tenha coerência entre o que nós estamos fazendo na escola e entre o que a SEDUC está fazendo. Nesse quadro, eu quis mostrar esse quadro porque eu achei fantástico, é uma habilidade essencial da matemática, usada no 6º ano. Mas essa mesma habilidade, ela puxa para o 2º ano do ensino fundamental, os pequenininhos, bonitinhos, e leva essa mesma habilidade para o 1º ano do ensino médio. Então, olha a extensão dessa habilidade essencial, que é o conceito ser trabalhado essencial aqui seria as grandezas e as medidas, e a habilidade do 6º ano, que ela está puxando tanto para o 2º ano do ensino fundamental, quanto até o 1º ano do ensino médio. Então, está todo mundo trabalhando essa mesma habilidade, mas com alguma coisinha diferente, né? A intensidade, como o Reginaldo falou, a intensidade de dificuldade, o sequenciamento de atividades. Então, sempre pensando que as habilidades essenciais foram pensadas e são pensadas para contemplar esse tempo que foi diminuído e diminuir as defasagens dos nossos alunos. Por isso que a habilidade ela é pensada no ano corrente e no ano anterior. E, às vezes, ela, além de estar sendo pensada no ano corrente, ela é pensada no ano anterior e ainda no posterior, como aconteceu com as habilidades do conceito de energia no 3º ano do ensino médio. No 3º, no 1º e no 2º. Eu até falei que isso está fantástico para quem dá aula de física, porque, na verdade, se você pensar no conteúdo de física, os 3 anos trabalham energia, mas nós trabalhamos a energia de forma diferente, separada. E com essa priorização do conteúdo, do conteúdo das habilidades, acabou-se que a gente está trabalhando essa habilidade com os 3 anos, com a finalidade de sanar as defasagens e que o aluno consiga progredir na sua trajetória de ensino. Aqui, gente, tem os links que dá acesso direto às habilidades essenciais, né, da EFAP. Lá na EFAP não tem a matriz completa. Não achei na EFAP para colocar o link direto para vocês.
Mas aqui tem um link do Drive que vai levar o material, o documento completo das habilidades, da matriz de habilidades sociais para vocês. Aí, em sequência, vem o cronograma integrado e a recuperação e aprofundamento, que também são baseados na matriz de habilidades essenciais e que tem relação com o ensino híbrido, porque está uma coisa ligada na outra. E aí, quem vai falar com vocês sobre isso é a professora, a PCNP Isabel. Obrigada. Bom dia a todos. Como foi apresentada, sou a professora Isabel, sou PCNP de Geografia, para quem não me conhece. Vou conversar com vocês sobre o cronograma integrado. O cronograma integrado, ele compõe o currículo do Estado de São Paulo, as aulas dadas pelo Centro de Mídias, as avaliações que são enviadas pelo Estado, pelo Estado de São Paulo, a formação que é para fazer o uso do material didático e o próprio material didático. Lembrando que essa avaliação, ela pode ser tanto a AP como a ADE. Além dessas duas avaliações, tem as avaliações que a unidade escolar procede cotidianamente para ter condições de analisar o processo de ensino-aprendizagem. Lembrando que o cronograma integrado, ele está inserido nas habilidades essenciais e ele evidencia o uso do ensino híbrido, tá? Então, o objetivo até então desse material disponibilizado pela SEDUC é apoiar os professores esclarecendo a relação entre currículo, material, formação, aulas do centro de mídia e avaliações. É linkar essas ações todas fornecidas para que nosso trabalho docente fique mais organizado e tudo mais. Elaborado, então, para apoiar essa organização das escolas e da diretoria de ensino, buscando a aprendizagem essencial, que é o nosso foco de trabalho mesmo, apoiando esses estudantes para que eles tenham condições de modificar, pedir para voltar, Maria Eugênia, por favor, para continuar, para pular, para mudar de ano sério, para ir para o ano subsequente, e valorizando e garantindo as aprendizagens essenciais dos anos anteriores e do ano vigente. O cronograma de trabalho, ele é fundamental, porque assim, como o Reginaldo falou lá no início, a gente tem alunos de modo remoto, 100% remoto, nos municípios de São Lourenço, Juquitiba, Embu Guaçu e Tapicirica híbrido. Então, esse cronograma de trabalho, ele é fundamental para elencar e sanar essas situações todas que a gente se encontra. E futuramente, não sei quando, a gente logo pode ser que tenha um ensino remoto nos 3 municípios que ainda, o ensino híbrido, nesses 3 municípios que ainda não abrange essa modalidade de trabalho, tá? O alinhamento, então, dessas ações todas, material, formação, enfim, todo esse material que eu citei anteriormente, ele tem a intenção de contribuir para que os estudantes progridam no desenvolvimento das habilidades nas aulas híbridas. Percebe que a gente está falando de um cronograma integrado, mas o tempo todo eu trato do ensino híbrido, que o Reginaldo exemplificou muito bem, eu entro na situação da habilidade essencial, que é o nosso foco principal, porque, assim, parece que são assuntos diferentes, todavia são assuntos que se completam entre eles e são necessários para que nós consigamos esse processo de ensino-aprendizagem, tá? Então, no primeiro bimestre, nós tivemos o material de língua portuguesa e matemática, que foi do primeiro ano do ensino fundamental até a 3ª série do ensino médio. E agora a novidade é que as ciências da natureza tem no 9º ano e no 3º ano, 3ª série, do ensino médio, os materiais aqui a partir do 3º bimestre. Então, as matérias de ciências, física, química, biologia, é isso mesmo, Química, física, biologia e ciências, terão esse material também para que haja esse trabalho aí do professor, tá? Um aprofundamento, um foco aí de complemento de aprendizagem. Para o desenvolvimento, então, das habilidades essenciais, que não estão contempladas nesse material específico de Aprender Sempre, principalmente esses outros componentes. Então, nós temos aí as outras disciplinas de códigos e linguagens, as disciplinas de ciências humanas. O professor continua contando com esses materiais regulares, que é o currículo em ação, que vai do primeiro ano do ensino fundamental, os pequenininhos, até a 1ª série do ensino médio, que já inicia aí com o novo ensino médio. E continuamos com o material São Paulo Faz Escola, que é da 2ª e da 3ª série do ensino fundamental. Então, assim, e o Centro de Mídias está com a seguinte função. Então, ele vai apoiar essas ações, ligadas no cronograma integrado, tem até cronograma de fato mesmo, o momento que terão as aulas e etc.
apoiando a prática dos professores de língua portuguesa, matemática e agora ciências da natureza, focando na utilização do aprender sempre, né? Como que a gente utiliza esse material? E acontecerá ao longo de 2021. Então, teremos formações voltadas para esse fim. Será trabalhada, então, de forma antecipada, porque também não adianta nada dar a aula, né, ou proporcionar esse processo de aprendizagem para o estudante, e aí o negócio vem depois. Então, o Centro de Mídias, ele está prevendo que haja essa formação antecipada para o professor, né? Mas é uma previsão específica da EFAP, né? Esperamos que realmente venha a acontecer. Então, na verdade, assim, as organizações das habilidades no currículo. A organização se relaciona, né? Existe aquela questão do currículo cíclico, né? É uma questão verdadeira, até porque uma aprendizagem depende da outra, e aí a Veridiana foi muito feliz ao complementar que, às vezes, o conhecimento de um ano anterior, ele influencia no ano atual, e é importantíssimo para o subsequente, uma vez que o conhecimento ele não é quebrado, né? Ele é uma situação de sequenciamento. Ao longo da educação básica, então, passam-se por uma gradação e aprofundamento da aprendizagem de acordo com a faixa etária do estudante. Obviamente que a gente leva em consideração esse desenvolvimento do estudante, permitindo que ele alcance as competências esperadas, né? As competências gerais esperadas para aquele ano sério, para que ele tenha condições de caminhar para o ano subsequente. Lembrando que o ano de 2020 e 2021 é considerado um ciclo único e as habilidades anteriores devem ser o tempo todo revisitadas. Para quê? Para que elas sejam alcançadas. Obviamente, a gente trata dessas habilidades essenciais como um foco principal, né? Então, as avaliações que a gente tem ali, as tais avaliações que o Estado sempre nos envia, né? As sequências digitais de atividade, que são questões elaboradas a partir desse material que a gente está comentando agora, que é o Aprender Sempre, que acompanha o desenvolvimento dos estudantes nessas habilidades essenciais, que é o nosso foco, né? É o nosso norte, digamos assim, a partir dessa identificação das necessidades de aprendizagem dos estudantes, é possível elaborar estratégias pedagógicas mais adequadas. Opa, aí eu volto lá na personalização do ensino, né? E o ensino híbrido me traz isso como referência. E aí nós temos as avaliações diagnósticas de entrada, que é uma diagnóstica, é um parecer diagnóstico que nós temos até então, e a AP, avaliação de aprendizagem e processo. Essa avaliação de aprendizagem e processo, ela é essencial, importantíssima para nortear o trabalho do docente. Tem um objetivo, quais são os objetivos até então dessa avaliação? Quais são esses objetivos? Desenvolver as habilidades ao longo do tempo, cumpre um papel formativo, uma vez que a avaliação ela não pode ser punitiva, ela é formativa, ela faz parte do processo ensino-aprendizagem, analisando essas dificuldades e também os avanços na aprendizagem. Então, a gente compreende como que está esse aluno, como que está esse estudante, como que está essa formação desse nosso estudante aí, para que ele tenha condições de prosseguir ou fazer uma recuperação um pouco mais intensiva. Fornecendo informações para o professor planejar as intervenções pedagógicas. Novamente, a gente trata esse ensino híbrido como a personalização do ensino, utilizando ferramentas diversas, focadas principalmente no momento pandêmico que nós estamos vivendo, tá? Aula no CMSP. Então, assim, essas aulas do Centro de Mídias, elas são montadas a partir das habilidades essenciais, né? Que é a nossa necessidade do momento. E ela faz o uso desses materiais que nós citamos anteriormente, né? Esses materiais com a recuperação intensiva, esses materiais, o currículo paulista, então esse material é utilizado. Só que as aulas do Centro de Mídia, elas priorizam as habilidades essenciais, tá? Aí eu tenho um momento de interação, que nós trazemos aí essa interação para vocês, tá? Volta, por favor. Tem uma avaliação. Isso. Vamos interagir? Pode falar? A Veridiana vai falar, pode ficar à vontade. Falar que a gente vai mandar o PPT para vocês e naquele slide anterior tem um link que dá acesso ao cronograma integrado desse bimestre, tá bom? Aí eu repasso para vocês, professores coordenadores, como que vocês sabem se as habilidades essenciais estão sendo garantidas nas aulas? Vocês analisam esse trabalho, analisam algum diário de bordo, diário, anotações, roteiros, como que isso é trabalhado aí na unidade escolar de vocês? Peço que vocês fiquem à vontade, tanto em relação à interação, né?
como mesmo falar, conversar aqui conosco, tá? A nossa supervisora fez uma colocação muito importante, Maria Madalena, que bom tê-la por aqui, minha querida. O currículo acontece em espiral, né? Segundo Jerome Brunner. A BNCC sugere que os conteúdos trabalhados durante a educação básica possuam progressão espiralada. A espiral do aprendizado é uma estratégia pedagógica que propõe que um assunto seja revisitado pelo estudante ao longo de sua vida escolar. Legal. Trabalhando com diferentes níveis de complexidades, minha colaboração complementando a fala da PCNP que expôs o assunto após o Reginaldo. A Veridiana, né, que tratou o assunto após o Reginaldo, e eu, Isabel, após a Veridiana. Obrigada, Maria Madalena, contribuição riquíssima. Professores, alguém gostaria de interagir? Fiquem à vontade. O que a nossa supervisora, dona Madalena, comentou, é muito interessante que, até quando eu falei das habilidades essenciais agora, é muito interessante e importante que o professor conheça todo o currículo, até porque ele está acontecendo isso mesmo, a educação em espiral, os conteúdos saem do mais fácil para o mais difícil, para o aluno conseguir avançar. E os professores de matemática 1 já me falou isso, que o currículo em ação está contemplando bem essa parte e que está mais gostoso de trabalhar. Só que o professor só vai observar isso se ele conhecer todo o currículo. É importante que ele conheça. Então, mesmo que ele não tenha o material em mãos, mas tem tudo lá na EFAP, é importante que nós direcionemos eles para que eles vejam todo o currículo, principalmente o currículo em ação. Obrigada. Aqui no chat a gente está tendo algumas interações e vocês estão dizendo que o roteiro semanal dos professores, o roteiro ou semanário, dá conta de mostrar para vocês se eles estão trabalhando as habilidades essenciais ou não. Colocaram também que o acompanhamento das aulas no Classroom está dando essa visão para vocês. A Margarete, ela coloca o seguinte: todos os roteiros são revisados antes de cair para o aluno, pois no Classroom é possível programar, é que fica passando aqui e eu acabo perdendo, deixa eu ver se eu acho novamente, são várias contribuições aqui. Quanto aos alunos sem acesso, a escola imprime roteiros que são preparados em cima das habilidades essenciais, os pais vêm retirar na escola, inclusive o material Aprender Sempre. Que bacana, Margarete, é aquilo que eu havia falado anteriormente, que se o aluno não tem acesso à tecnologia, a gente tem que buscar outras formas do material chegar até ele para que ele continue aprendendo, não só o material, mas toda a condução, né, toda a comanda de como ele deve fazer, como ele deve resolver situações, problemas ou resolver a atividade, tem que estar bastante clara para que a aprendizagem aconteça. Bom, aqui as contribuições no chat, todas vêm falando do plano, né, do roteiro, né, e dos planos, né, dos planos que os professores apresentam e também do acompanhamento das aulas dos professores, tá? Então, é isso mesmo, tá? É necessário que o coordenador acompanhe não só oriente, mas acompanhe esses roteiros e acompanhe a aula do professor para que a orientação possa acontecer com mais efetividade. E aproveitando e continuando até a fala em relação à questão, só que a gente vai entrar numa questão muito rápida sobre o protagonismo do estudante. Nós estamos vivendo as eleições gremistas nesse momento. Eu gostaria de evidenciar a importância do Grêmio Estudantil para os auxiliar, né, nesse processo de ensino-aprendizagem, como as avaliações, o incentivo às avaliações, o engajamento às avaliações, a questão da busca ativa. Então, um aluno apoiar o outro nesse sentido do protagonismo, né? Então, essa é a minha contribuição neste momento. Muito obrigada. Uma outra questão que a gente vai entrar agora é que a questão do plano de aula. É importante que a gente sabe que o material que é disponibilizado pela SEDUC para os professores já tem um direcionamento bastante claro em relação
ao que o professor tem que desenvolver com o aluno, né, até em termos de atividade, né, mas as habilidades já estão colocadas, as habilidades essenciais estão colocadas, o conteúdo também estão colocados, mas é necessário que o professor, a partir do contato com todo esse material disponibilizado pela secretaria, ele adeque esse material à realidade não só da escola, mas do seu aluno, né? Essa questão da personalização do ensino. Então, para isso, o que o professor tem que fazer, né? É o seu plano de aula, né? Então, é importante que o professor construa um plano de aula contemplando a sua realidade e a realidade dos alunos que ele possui. Ao realizar o plano de aula, é essencial que o professor considere as habilidades essenciais do ciclo, né, como já foi falado, 2020 e 2021, o perfil dos estudantes, incluindo a fase de desenvolvimento cognitivo e socioemocional dos estudantes, visto que nós estamos num momento pandêmico, como a gente já vem falando desde o início aqui da nossa reunião de trabalho, né, e muitos alunos nossos traz essa fragilidade emocional e que o plano de aula tem que levar em conta, né, essa fragilidade emocional. E também, quando a gente fala da fase de desenvolvimento cognitivo do estudante, é importante a gente propor tarefas, propor atividades que sejam possível dos estudantes realizarem, né? Que não sejam atividades muito difíceis, que vai desestimular o estudante ou que ele não vai conseguir realizar, conseguir fazer, tá? Então, é importante aí como a gente trabalha na pedagogia, essa zona de desenvolvimento proximal, a gente levar em conta e apresentar atividades que possibilite o aluno ter uma situação problema e que ele consiga alcançar o objetivo da aula, o objetivo da atividade. E também, nesse plano de aula, levar em conta o resultado das avaliações diagnósticas que são propostas pelo Estado e também as avaliações internas da escola, tá? Então, esse plano de aula é um documento bastante importante para que o professor coordenador visualize também o trabalho do professor, né? O trabalho do professor que tem que ser construído em cima das habilidades essenciais propostas para o ciclo de 2020 e 2021. No plano de aula também, então, a gente tem que olhar e contemplar os recursos didáticos disponíveis, especialmente currículo em ação e aprender sempre, tá? Nós não podemos propor atividades fora daquilo que está sendo orientado, né, pela secretaria. Tá? Então, quando a gente fala do currículo em ação, quando a gente fala do aprender sempre, eu, enquanto professor, eu não posso tirar uma atividade, uma habilidade, um conteúdo da minha cabeça. Então, eu tenho que contemplar esses materiais didáticos que já foram pensados para que o aluno continue aprendendo, ou para que o aluno aprenda. O contexto de 2021, com aulas presenciais e remotas, tem que ser contemplado também no plano de aula do professor, tá? Não faz sentido o professor fazer ou construir um plano de aula como se ele estivesse num momento normal, onde todos os alunos estão estudando dentro da sala de aula. Então, esse plano de aula ele tem que ser adequado, visando a redução do tempo de aprendizagem por conta da pandemia, né, visando o tempo de aprendizagem que se dá no remoto e o tempo de aprendizagem que se dá no presencial, né, até visando essa questão da rotatividade do aluno, né, um grupo de aluno vem hoje, outro grupo vem amanhã e assim por diante. E por fim, né, dentro desse mesmo assunto que nós estamos falando, como perceber se o professor está trabalhando as habilidades essenciais, e aí vocês responderam através do roteiro, e agora eu acrescentei aí o plano de aula. A gente vem falar que o acompanhamento de vocês, coordenadores, é muito importante para que isso aconteça, tá?
E aí eu apresentei alguns aspectos do acompanhamento que vocês têm que ficar bastante atentos, né? Que vocês têm que estar atentos aos registros das ATPCs que o professor faz, né? Tanto da EFAP, quanto da diretoria, quanto da própria escola. O acompanhamento da sala de aula é importante, como vocês já falaram, que vocês acompanham as aulas do professor no Classroom, então esse acompanhamento é fundamental, né? Da mesma forma que vocês já acompanhavam, quando o professor estava no presencial, fazia acompanhamento da sala de aula, e é importantíssimo, quando a gente faz esse acompanhamento, que a gente dê um feedback para o professor também, né? Esse feedback é aquela orientação de apoio, né? E que faz com que as atividades apresentadas ao aluno sejam atividades de qualidade que realmente contribua para que o aluno aprenda, né? Acompanhamento do plano de aula, como já falei, e o acompanhamento do roteiro, novamente, reitero. Então, pode passar, Maria Eugênia? Então, são essas... Lógico que o acompanhamento em relação ao trabalho do professor, ele é muito mais amplo até do que... eu coloquei 4 itens aqui, mas ele pode ser muito mais amplo aí na escola, dependendo da necessidade que vocês vão encontrar aí na escola, tá bom? A Mônica Cook, ela está falando aqui no chat que os roteiros estão sendo elaborados a partir das aulas no CMSP. Isso é importante, Mônica, porque considerar as aulas do CMSP quando você prepara suas atividades, né, prepara seu plano de aula, faz com que haja uma conexão, uma relação entre a aula do professor e a aula do CMSP, haja uma continuidade e fortaleça a aprendizagem do aluno. A dona Madalena, nossa supervisora de ensino, diz que, lembrando que além da elaboração do plano de aula, do programa de ação, além da elaboração do programa de ação, dos guias de aprendizagem elaborados pelos professores das escolas do programa Ensino Integral, o plano de aula é um documento que deve ser elaborado e utilizado, né? Então, a gente está batendo bastante nessa tecla, porque a gente pode cair no erro de que, nós já temos o currículo, nós já temos os cadernos que direcionam nossa ação da escola, então o plano de aula, ele é dispensável. Não é dispensável, então é importante essa formação, essa reunião de trabalho de hoje, para que vocês fiquem bem atentos a isso e cobrem dos professores, e não só cobrem, né? Obviamente que vocês orientem os professores na escola para que o plano de aula realmente seja construído, né? E direcione a ação do professor em relação às atividades que irão propor aos alunos, em relação às habilidades que os alunos deverão desenvolver, as habilidades essenciais, e que o aluno, apesar de todos os problemas que a pandemia nos trouxe, que esses alunos continuem aprendendo. Agora eu gostaria de abrir, se alguém quiser falar alguma coisa ainda, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa, porque aí a gente já vai para o encerramento. A Elaine Lima diz aqui que estamos usando as aulas do Centro de Mídia, Currículo em Ação e o livro didático. Ainda eu não havia falado do livro didático, é importante, né? É um material que está aí na escola para ser contemplado, para ser usado, né? Então, na elaboração das atividades do plano de aula, é importantíssimo que o professor contemple também o livro didático. Maria Eugênia pode passar para o próximo. Então, nessas referências aqui, vocês podem encontrar de onde nós trouxemos todas as ideias que colocamos aqui. Todo o material que nós utilizamos nessa formação, nessa reunião de trabalho, nós vamos disponibilizar, inclusive esse PPT vai para vocês, para a escola, tá bom? É importante que não só vocês, mas que os professores ampliem o conhecimento em relação ao que esses materiais estão propondo, tá? Encerramos com uma frase
do Paulo Mariano, né? O autor da frase é até controverso, porque aparece o Paulo Mariano, depois aparece outros autores, algumas vezes aparece como autor desconhecido, mas enfim, a frase é a seguinte: a vida é um aprendizado que se renova a cada instante. Então, com essa frase, a gente encerra a reunião, dando um bom dia para vocês, que todos fiquem bem, um bom dia de trabalho e até a próxima.